Eu cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu estou grata ao Senhor nesta manhã, por esta manhã maravilhosa, que o sol está muito quente, mas estou aqui na minha área aqui da minha casa para gravar esse vídeo, para nós fazermos mais uma reflexão espiritual na nossa vida. E a palavra de Deus que eu irei ler nesta manhã para a nossa meditação se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero ler começando do versículo 4, que diz assim: Levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés? A mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavaram os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. A Bíblia diz aqui, é o tema que diz: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Irmãos, olhando aqui a palavra do Senhor Jesus, quando Jesus, a Bíblia fala que ele estava na ceia. Ele estava na ceia com seus discípulos. E de repente Jesus toma assim uma atitude, quem sabe para nos trazer uma lição espiritual na nossa vida. Aí Jesus toma uma atitude. De repente Jesus, ele levantou-se da ceia. Aí ele tira aquelas vestes que ele estava, assim tá assim na palavra do Senhor, tira aquelas vestes e ele cinge-se com uma toalha. E ele pegou uma bacia com água. E aí a Bíblia diz que ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ali naquele momento em que ele começa a lavar os pés dos discípulos, eu até acredito, aqui não diz, mas eu até acredito, irmãos, que Pedro estava observando Jesus fazer aquilo. Porque talvez, como Jesus era o mestre, Jesus como mestre, vamos se dizer assim. Pedro observando, ele lavando, como mestre, ele lavando aos pés dos discípulos. Com certeza, o povo judeu tinha um costume de lavar os pés um dos outros, principalmente quando eles recebiam alguma visita importante na sua casa. Porque quando nós olhamos lá no capítulo 7 de Lucas, quando a Bíblia fala daquela mulher pecadora que chegou na casa do Simão e ele não deu nem água, nem deu toalha, não saudou, o Simão não recebeu Jesus, saudou ele com ósculo e não deu água para ele lavar os pés. Então eles tinham um costume, era um costume deles, de lavar os pés dos convidados. E Jesus, ele se levanta da ceia. E ele começa a lavar aos pés dos discípulos. E aqui, irmãos, Pedro observando isso, aí Jesus se aproxima de Pedro. E quando ele se aproximou de Pedro, ele disse que ia lavar os pés de Pedro. Aí Pedro, ele
Sabe como é que é aquela coisa, irmão? Você tem alguém muito importante na sua casa, ou mesmo na igreja, ou em algum lugar, e de repente aquela pessoa tão importante, eu quero lavar seus pés, eu quero dar uma geral aí nos seus pés. Meu Deus, como que a gente se sentiria? Primeiro que bate uma certa vergonha na gente, né? De uma pessoa dizer assim, eu vou lavar os teus pés. Então, o que aquela pessoa quer dizer? Que os pés da gente tá sujo, não é verdade? Então, aí Jesus se aproxima de Pedro para lavar os pés dele. E ele diz bem aqui no versículo 6, aproximou-se, pois, Simão, Pedro, que ele disse, Senhor, tu lava-me os pés? Aí Jesus respondeu, o que eu faço contigo agora, tu não entende, mas depois tu saberás. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que a gente no momento não entende nada. Tem promessas de Deus na vida da gente que quando Deus fala, Deus promete, nós não entendemos nada. Ficamos a perguntar, ficamos a questionar. Meu Deus, mas como será isso? Meu Deus, eu não sou capaz disso. Aqui não está dizendo isso, eu estou só fazendo uma reflexão aqui. Tá entendendo? Muitas das vezes a gente não entende, mas depois a gente vai entender. Pedro não estava entendendo aquele mistério ali de Jesus lavar os pés do discípulo. Ele como mestre, ele como Senhor Jesus, o Salvador, ali dos discípulos. Ele lavando os pés dos discípulos, enquanto eram os discípulos que tinham que lavar os pés dele. Mas é porque tem coisa que não é o homem que vai lavar em nós. É o próprio Senhor Jesus que precisa lavar em nós. E Jesus disse para ele, tu não entende, Pedro, o que eu estou fazendo contigo agora tu não entende, mas depois tu vai entender. Disse-lhe Pedro, nunca me lavaram os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, Pedro. Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele. Quando Jesus disse, se eu não te lavar, Pedro, é como que dizer assim, é preciso eu te lavar, Pedro. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, Pedro. E Pedro responde aqui, e disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Aí Pedro reconheceu ali naquele momento que ele precisava que Jesus lavasse os pés dele mesmo. E ele disse, Senhor, não só meus pés, mas lava minhas mãos também, lava minha cabeça também. Aí Jesus respondeu que o que já estava lavado não precisava mais lavar. Talvez tudo ali já estava lavado na vida de Pedro. Isso aqui traz uma lição espiritual para a nossa vida, irmãos. Que sempre tem alguma coisa nas nossas vidas que nós precisamos lavar. Não é nem nós, é Deus. Mas como é que Jesus lava? É quando nós deixamos. Se Pedro não quisesse deixar Jesus lavar os pés dele, Jesus não ia lavar os pés dele. Porque Pedro disse, não, eu não sei, ninguém nunca lavou meus pés. Mas Jesus disse, se eu não te lavar. Então era necessário Jesus lavar os pés de Pedro. Como ele já tinha lavado os pés dos outros discípulos.
Mas aí Pedro diz logo: Senhor, então não só os pés, mas lava minhas mãos, lava minha cabeça também. Jesus disse: Pedro, que está lavado não precisa mais de lavar, é só os pés. Como quem diz, é só os pés que está faltando lavar. E muitas das vezes, meus irmãos queridos, às vezes a nossa vida está lavada, já, com a água que é a palavra de Deus, com o sangue de Jesus que nos lava, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, que diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a água da palavra lava nossa alma. O sangue de Jesus nos lava, ele nos purifica de todo o pecado. Então Pedro, ele precisava lavar ainda os pés. Ele andava com Jesus, caminhava com Jesus. Quem sabe quando eles iam para algum lugar, eles dormiam, tudo ali juntos. Comiam juntos. Mas ainda faltava lavar os pés dos discípulos. Faltava lavar os pés de Pedro. E se está faltando alguma coisa para Deus lavar na nossa vida, que nós viemos deixar Jesus lavar. Tem coisa na nossa vida que é necessário nós se limpar, nós deixar Jesus limpar. Talvez você é uma pessoa muito boa, você trabalha na obra do Senhor, você até prega a palavra do Senhor, você tem dons que Deus lhe deu, você é até usado nas mãos do Senhor, você profetiza, você até canta que estremece, você faz, você toma até a Santa Ceia. Mas às vezes tem coisa na tua vida ou na minha vida que necessita Jesus lavar. E você sabe o que é. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Os pés aqui era só uma demonstração. Era só os pés de Pedro que precisava ser lavado, mas se ele não lavasse, não tinha parte com ele. Lê aí a palavra do Senhor. Só faltavam os pés. Mas se ele não deixasse Jesus lavar os pés dele, ele não tinha parte com ele. E às vezes na sua vida, na minha vida, graças a Deus, eu tenho pedido sempre para Deus lavar meu coração sobre a mágoa. Ou você diz assim: não, mas eu não sofro disso, que alguém não fica me magoando, ferindo o meu coração, não, que eu sou muito boazinha, eu sou bonzinho. Não, irmãos, os bonzinhos também são os que mais o inimigo persegue. São os que mais o inimigo persegue para ferir o seu coração, com as invejas, com as palavras que vem lhe machucar, que vem doer dentro da sua alma. E se nós não tiver o escudo da fé, que é a palavra de Deus, para nós apagar os dardos inflamáveis do maligno, as sementinhas do inimigo penetra dentro do nosso coração, e quando pensa que não, se nós não orar para Deus lavar aquilo que está dentro do nosso coração, e aquela semente pode crescer dentro do nosso coração e a gente não consegue perdoar aquela coisinha que o inimigo jogou. E às vezes é só aquela mágoazinha, mas precisa ser lavado. Precisa ser lavado por Jesus. E só quem pode lavar o nosso interior é Jesus. Às vezes porque nós precisamos liberar o perdão. E perdoar, irmão, perdoar. Vamos perdoar, irmão, vamos perdoar. Porque o inimigo luta todo dia,
para nos entristecer, para nos deixar ferido, para ferir a nossa alma, para nos deixar magoado. Ai, irmã, eu só tenho, irmã, uma coisinha na minha vida, irmã, que eu não consigo me libertar. Eu não consigo me libertar das vaidades. Eu não consigo me libertar do shortinho curto, do short. Eu não consigo me libertar de uma roupa devassa. Eu não consigo me libertar de uma roupa curta. Eu não consigo me libertar. A irmã já está falando sobre roupa, não tem nada a ver com roupa aqui, mas eu estou falando também o que está na Bíblia. Que tem gente que diz assim que a roupa não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, irmão. Nós precisamos cobrir o nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo, é morada, é santuário do Espírito Santo de Deus. Entenda como você quiser. Ai, irmã, mas eu não consigo me libertar. Mas só eram os pés de Pedro. Só eram os pés. Mas tem coisa na nossa vida que você acha que é uma coisa insignificante. Mas você tem que se lavar. Você tem que deixar Jesus te lavar. Hoje o Espírito Santo está me usando para me trazer essa palavra para você. O Espírito Santo está me usando para me trazer essa palavra para você. Só falta isso. Só falta você se arrepender e dizer: Jesus, me lava, me liberta. Porque as nossas vestes tem que estar tudo limpinha. O nosso corpo tem que tudo estar limpinho. Talvez você compre as coisas, irmã, e às vezes coloca lá no rolo do esquecimento. Quem é nesse mundo que não compra fiado? Quem é nesse mundo que não vai lá na loja? Até rico. Eu tenho uma sobrinha que é rica e o marido dela uma vez falou para mim: quem é que consegue, mesmo que tenha dinheiro, que vá lá numa loja e compra uma coisa de 10 mil assim à vista? Ele falando para mim. E eles são ricos, porque quase até os ricos compram fiado, porque eles compram para investirem naquilo, no comércio dele, para que dê mais lucro, e através do lucro eles vão pagando. Até rico faz isso. Todos nós compramos fiado. Às vezes, um móveis para pagar parcelado. Mas se você atrasou a sua dívida por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, vai lá, negocia a dívida e paga a dívida. Uma certa vez eu comprei um carro, faz tempo já, e eu atrasei por motivo de financeiro, por motivo de dificuldade, atrasei. E eu fiquei com meu nome muito sujo. E o banco deu ordem de apreensão, se eu não me engano, esse nome. Aí passou um certo dia, eu orava ao Senhor e pedia para Deus me ajudar que eu pagasse aquele carro. Aquele carro já tinha sido vendido, aquele carro já estava longe, no estado do Pará. Aí o Senhor Deus abençoou, irmãos, que o banco fez uma promoção para mim e eu consegui o dinheiro e quitei aquele carro e me fiquei livre daquela dívida. Se você não tem como pagar aquela dívida que tá uma bola de neve na sua vida, negocia e paga. Se eu fosse contar as experiências que eu já tive com Deus, irmão, é grande as experiências que eu tive com Deus, mas nós precisamos pagar, porque é só isso. Não, mas o meu nome com 5 anos limpa não, irmão. Limpa diante dos homens, mas diante de Deus não limpa. Então vamos procurar em nós aquilo que falta, aquilo que está faltando Jesus lavar.
para que Jesus venha lavar a nossa alma, lavar o nosso coração. Você pode dizer, eu cometi um pecado, uma fornicação, um adultério há muito tempo atrás. Ah, já faz muito tempo. Não, isso já passou. Tem gente que pratica o sexo antes do casamento. E aí casa, aí pensa que porque casou, o pecado tá apagado com o casamento. Não, você casou com a mesma pessoa, né? Não tem nada não. Tem sim, irmão. Você praticou o pecado foi antes do casamento. Então você precisa procurar o pastor da igreja e confessar e se consertar diante de Deus. Porque Pedro aqui só eram os pés dele que precisava lavar. Mas se ele não deixasse Jesus lavar os pés dele, ele não tinha parte com o Senhor. Tá certo? Jesus estava lavando os pés meio para tirar a sujeira, mas aquilo ali estava trazendo uma lição espiritual. Foi o que nem Jesus disse, hoje o que eu faço contigo tu não sabe agora, mas depois tu vai saber. E quantas vezes que Pedro precisou pedir para Jesus lavar ele. Quantas falhas, negou Jesus. Quando Jesus estava sendo crucificado, quantas vezes Pedro pediu perdão para Deus. Então, irmãos, o que Deus faz com nós não entende agora. Mas depois nós vamos entender. Aqueles pecados do passado que você nunca confessou. Confessa. A Bíblia diz que quem confessa as suas transgressões, os seus pecados, alcança a misericórdia. Muitas vezes é só você deixar Jesus lavar seus pés, lavar o seu coração, lavar sua alma. É só isso. É só você ir lá e confessar. É só isso. E aí você vai ter parte com Jesus. Vamos se cuidar da nossa vida espiritual. Eu falo isso com amor. Aleluia, glórias a Deus. Eu não vou continuar nesse vídeo pregando mais, porque eu acredito que até aqui o que eu tenho falado vai servir de grande elevo para a sua vida espiritual. Senhor, é só um pecadinho, mas manchou tua veste. Senhor, é só uma coisinha, eu vou pegar aqui essa coisa aqui, ninguém tá me vendo. É só um pecadinho. Pecou. Desculpa, irmãos. Foi só uma coisinha de nada. Mas nós precisamos consertar de tudo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Jesus está voltando, igreja, vamos se preparar para ir morar com o Senhor, irmãos, porque a porta da graça vai fechar. E aqui eu agradeço a Deus e a você que ouviu esse vídeo, essa mensagem da palavra de Deus. Vamos refletir. É só os pés. Era só os pés. Mas era preciso lavar. Se ele não lavasse, não deixasse Jesus lavar, não tinha parte com ele. Um abraço a todos, em nome de Jesus.